Essa paraxá, o nome dela em hebraico é de pé, porque Deus falou através de Moisés, o último discurso de Moisés ali com aquele povo, de pé. Eu quero dizer para você hoje, que está aqui nessa noite, Deus quer te colocar de pé. Ele quer falar contigo. Se você de repente está se sentindo cabisbaixo, você está se sentindo triste, você fala, não é para mim, às vezes você se sente inferiorizado, você está, passando por dificuldade, achando que Deus não está contigo, achando que ninguém te ama, às vezes você se sente sozinho no mundo, se sente sem alegria, mas Deus hoje quer colocar a tua alma, o teu espírito de pé, para que Ele possa falar com você e cumprir a profecia que Ele tem na tua vida, cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Não importa a situação que você está hoje, não importa se você está triste, não importa se você tem enfermidade em casa, hoje Deus cura, Deus transforma e Deus restaura a tua vida, amém? Você crê nisso? Se a porta do emprego está fechada para você, hoje Deus vai abrir. Se os negócios não estão indo bem, hoje vai começar a ser diferente, amém? Porque Deus está falando com a igreja dele de pé, amém? E Deus, Ele olha o quadro completo. É a mesma coisa se você volta no tempo, 10 é pouco, vamos dizer 20 anos atrás, e alguém te fala hoje que existe um celular em que você fala com a pessoa em tempo real, em que grava vídeo. Isso era algo absurdo para a cabeça de 20 anos atrás, mas hoje é uma realidade. Por isso Deus, Ele projeta sempre o nosso futuro. Agora Ele não explica como você vai chegar lá, porque se Ele explicar como você vai chegar, você desiste no meio da jornada. Então você precisa passar pelo processo de amadurecimento. E essa paraxá, que significa de pé, é o último discurso de um grande líder, Moisés, um dos grandes líderes da Bíblia, um dos caras mais conceituados, um homem que tinha um propósito de vida. Moisés já nasceu com um propósito de vida. Diz para o teu irmão, você nasceu com um propósito de vida. Todos nós aqui nascemos para um propósito. Todos nós aqui nascemos com um objetivo e com uma missão. Moisés, desde o seu nascimento, ele já era um salvador de vidas. Porque Moisés nasceu numa época em que estava dizimando as crianças, numa época de guerra, numa época de confronto. E a primeira pessoa quem Moisés salvou foi a própria mãe dele. Porque a mãe dele, num princípio ali de desesperador, jogou Moisés no rio. Uma atitude extrema, mas precisava ser tomada. E lá na frente a princesa do Egito encontra um menininho, fala, olha que menino bonitinho. E a ordem era para matar hebreu. E aí a irmã de Moisés, Miriam, vira para ela e fala, olha, eu tenho uma pessoa que pode cuidar desse menino. Eu tenho uma pessoa que pode cuidar dele. E a própria mãe de Moisés começa a cuidar dele. E a princesa vira para ela se apresenta a princesa, e a princesa diz a ela, olha, a partir de hoje você vai cuidar desse menino, e eu vou te dar um salário. Da situação de escravidão, ela começa agora a ser uma assalariada. Ela começa então a ser liberta. Então Moisés já nasceu cumprindo o propósito dele. Moisés teve que passar o que passou. Ele teve que entrar ali na família de Faraó. Ele teve que... Moisés aprendeu nada mais, nada menos do que na maior potência do mundo antigo. O Egito era os Estados Unidos de hoje. Provavelmente Moisés foi criado para ser um faraó. Moisés foi criado nas melhores escolas, nas melhores faculdades que o Egito poderia oferecer. Na Harvard do Egito. E Moisés aprendeu, teve sabedoria, teve entendimento, teve cultura. Moisés passou por um processo de aprendizado. Moisés aprendeu toda a cultura egípcia. Moisés aprendeu provavelmente outras línguas, porque ele era poderoso. A Bíblia diz isso. Ele era poderoso no falar, poderoso em palavras. Moisés era um homem poderoso em palavras. Provavelmente Moisés, ele foi preparado para uma missão. Provavelmente não, isso é certo. Mas ele teve que passar por um processo de aprendizado. E a vida de Moisés nos ensina muito.
Moisés, um dia, descendo ali, andando pelo Egito, ele viu uma injustiça. Um homem hebreu sendo injustiçado. E eu creio que a partir daquele momento, Moisés teve ali um estalo da identidade dele. Porque até então ele se considerava provavelmente um egípcio, ele tinha cultura egípcia. Mas quando ele viu aquele homem sendo maltratado por um empregado egípcio, ele se compadeceu. Ele falou: opa, esse cara é da minha raça, esse cara é da minha tribo, esse cara é sangue do meu sangue. E ali ele falou: eu sou hebreu. Irmãos, muitos de nós, muitas pessoas, não sabem para que foi criado, ainda não entendeu o seu propósito de vida. É por isso que a gente vê muitas pessoas mudando de curso, entra num curso, não é isso que eu queria, vai para outro. Às vezes o cara começa um negócio e não termina, começa um curso e não termina, começa uma faculdade e não termina. Ele quer morar fora, depois ele volta, depois ele vai. E a pessoa não tem dentro dela ainda o propósito bem definido. Mas a primeira coisa que uma pessoa deve ter, para que saiba para onde vai chegar, é se conhecer. É ter uma clara visão da real identidade. É você olhar para você e falar: olha, eu sou o Flávio, eu nasci em Campo Grande, nasci em Amambai, vim para Campo Grande, e agora o meu propósito é esse, porque eu gosto, o que me motiva, o que me faz bem, aquilo que eu gosto de fazer é isso. Então eu vou fazer isso. E aí você não sai da linha, você firma o teu pé e vai para o propósito. Porque, irmãos, se você não se conhecer, se você não entender quem você é, você nunca vai saber para onde você vai. Você nunca vai saber qual é o teu destino. Você nunca vai saber qual é o teu destino. Tem muita gente que quer ser, todo mundo olha, e vamos dar um exemplo de jogador de futebol. Todo mundo quer ser o Neymar por causa do salário. É ou não? Hoje o Neymar é o cara, vamos dizer, na seleção, é o cara que ganha mais na seleção brasileira. E todo mundo, eu queria ser o Neymar, eu queria ser o Neymar. Se você fosse escolher, eu queria ser Neymar. Mas às vezes você não é o Neymar, às vezes você é o Tite. Você é o cara que treina as pessoas. Às vezes você é o cara que joga de lateral. Às vezes você é o goleiro. Ganha menos, mas faz aquilo que você foi chamado na tua função. E essa paraxá começa assim, vamos ler aí, Deuteronômio capítulo 29, versículo 9, nós vamos ler até o 12, amém? A palavra diz assim, guardai as palavras desta aliança e cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Todos vós estáis hoje perante o Senhor, o vosso Deus. Aí ele vai, os chefes da tribo, as autoridades, os líderes, todo homem de Israel, os meninos, as mulheres, os estrangeiros que se acham dentro dos acampamentos, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres em aliança com o Senhor o teu Deus, que o Senhor o teu Deus hoje fez contigo, sob juramento. Amém? Olha que legal isso. Moisés nivela todos iguais perante Deus. Ele fala, olha, você que é chefe da tribo, você que é rachador de lenha, você que leva água, menino, mulheres, todos vocês vão entrar agora na aliança de Deus. Todos vocês têm uma função específica no cumprimento do propósito do reino dos céus aqui na terra. Irmãos, eu e você fomos chamados para ser um canal de bênção na vida de uma pessoa. Enquanto eu e você formos egoístas, egocentristas, nós nunca vamos cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. Deus sempre pensa no coletivo. Deus sempre olha o quadro completo. Deus sempre olha geração. Ele chama eu e você para que nós pudéssemos ou possamos abençoar quem está do nosso lado direito, quem está do nosso lado esquerdo, quem está atrás, quem está na frente. Nós somos chamados, a promessa que Deus fez para Abraão é que Abraão seria luz para todas as famílias da terra, ele seria bênção para todas as famílias da terra. Ele fala, é tu uma bênção, torna-se você uma bênção. E às vezes, irmãos, nós estamos
paralisados, talvez com um foco na nossa necessidade. Eu vejo muita gente querendo fazer concurso público, e eu não tenho nada contra isso. Nós precisamos do juiz, nós precisamos do pessoal que trabalha no TRT, isso é louvável. Mas tem gente que quer fazer isso com a motivação errada. A pessoa quer entrar num concurso público para ter uma segurança financeira. E às vezes a pessoa nem gosta de fazer aquilo, mas ela entra lá por uma comodidade, e ela perde o foco da visão que Deus tem para ela por uma necessidade. Eu entro em alguma coisa para suprir uma necessidade e perco a visão que Deus tem para mim. Amém? Não estou falando se esse é o teu chamado, se é isso que você gosta de fazer, vai lá, faz o concurso e entra. Tem muita gente frustrada atrás de uma cadeira, atrás de uma mesa, porque resolveu a necessidade e não o projeto que Deus tem, e não a visão que Deus colocou no coração. Porque quando Deus coloca a visão, quando Deus te dá uma visão, Ele vai financiar a tua visão. Se Deus te deu uma visão, irmão, se você está andando na visão de Deus, Ele financia a tua visão. Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Agora, se nós andarmos como galinha tonta, indo para lá e para cá, como que Deus vai poder financiar? Como que Deus vai poder abençoar? Ele fala, meu filho, primeiro, para onde você quer ir? Por isso que Jesus é legal. Ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Sempre vinha uma pergunta, sempre vinha um questionamento. E aí a pessoa, eu quero que você faça isso, isso, isso. Por que nós oramos? Nós oramos para fazer uma petição e colocar aquilo que nós queremos diante do Senhor. Ah, Deus esquadrinha o meu coração e sabe o meu pensamento, mas Ele pede para nós orarmos. Se Ele pede para nós orarmos, Ele pede para nós colocarmos os nossos projetos, os nossos planos em oração diante dEle. Olha, Senhor, eu quero ser um médico. Porque, irmãos, a religiosidade, ela mata muita coisa. As igrejas, em geral, têm um princípio pré-estabelecido. Não estou falando do modo geral, mas alguma delas e a maioria delas. Você entrou pelaquela porta, você vai ter que fazer o processo. Cooperador, diácono, obreiro, pastor. Pastor é o ápice. Talvez, irmão, você não vai ser nenhuma dessas coisas. Mas talvez você vai ser um psicólogo e Deus vai te usar lá no teu escritório. Talvez você vai ter uma empresa e Deus vai falar, olha meu filho, você vai bancar o ministério, você vai abrir portas, você vai enviar missionários. Talvez você vai ser, não sei, um médico e vai usar a medicina para abençoar pessoas. O grande problema da religião é que ela coloca as pessoas num quadro e as pessoas não se desenvolvem da maneira plena que deveria se desenvolver. E Deus te dá liberdade para isso. Deus, Ele fala assim, vocês são livres para servir. O tanto que Jesus, quando Ele estava, os apóstolos, as pessoas chegavam até eles e falavam, olha, eu sei fazer isso. Olha, eu sei cozinhar. O meu dom é costurar. Olha, eu posso lavar. Olha, eu posso fazer isso. Olha, eu sou um bom escrevente, eu escrevo carta bem. E os apóstolos usavam cada um. E o reino de Deus é assim. Por isso que a Bíblia fala que nós somos corpos bem ajustados e totalmente ligado. Nós precisamos entender a nossa individualidade, nós precisamos entender as nossas habilidades e usar as nossas habilidades para que o reino de Deus possa ser expandido. Amém? Tem muito médico fazendo muita coisa grandiosa no reino de Deus. Tem muito empresário fazendo coisas absurdas no reino de Deus. Tem gente aí fora da igreja que está, olha, arrebatando gente para o caminho de Deus. E nós fomos chamados com esse propósito, irmãos. O nosso chamado é de fazer o nosso melhor, andar no nosso caminho, trilhar o nosso propósito de vida e ser bênção para as famílias da terra. Eu e você temos essa incumbência aqui na terra. E eu vejo que a igreja clama por maturidade. A nossa igreja, graças a Deus, é muito madura. É muito madura, porque o ensino aqui é muito bom. Graças ao pastor Pedro, ao pastor José, ao mestre Pedro lá que elabora as apostilas. Mas vocês têm aqui um ensino que muitas igrejas não têm. As pessoas têm se servido do culto. As pessoas têm ido na igreja, não para cultuar a Deus, mas para se servir
da palavra para se servir do culto. Não é totalmente errado você vir se servir da palavra, mas a tua motivação principal deveria vir a servir a Deus, a adorar a Deus. O nosso egoísmo é tão grande que nós viemos para a casa do Senhor, para um culto que significa cultuar, para buscar coisas para nós. Nós deveríamos sair de casa e falar, olha, eu vou à casa do Senhor para cultuar Ele, por tudo que Ele fez para mim, e que Ele possa me usar tremendamente, para que eu possa ser um ganhador de almas nessa terra, para que eu possa impactar, para que eu possa ser relevante. Irmãos, nós precisamos ser relevantes. A nossa vida aqui é muito curta. Nós tivemos uma dinâmica no Kids muito legal, que o pastor José fez, e me impactou bastante, que fala assim, como você vai ser lembrado? Qual vai ser o legado que você vai deixar? E aquela pergunta me incomodou. Eu falei, cara, eu preciso ser relevante. Eu preciso fazer algo para impactar. Eu não posso passar aqui e ser apenas mais um. Eu preciso ser diferente. Martin Luther King foi um cara diferente. Ele era um pastor batista. Ele poderia ter morrido velho, em boa velhice, pregando lá a palavrinha dele, tranquilo, dentro da igreja, com o rebanhozinho dele, bem tranquilinho. Mas o propósito de vida do Martin Luther King não era ficar atrás de um púlpito. Era ir para a rua e falar, eu tenho um sonho, aonde brancos e negros vão ser iguais. E ele morreu com 38 anos. Mas ele cumpriu o propósito dele e até hoje ele é lembrado. O apóstolo Paulo foi um homem culto, foi um homem criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da época. Era um cara que tinha carta branca para entrar em qualquer lugar. Ele era um judeu, mas era um cidadão romano, porque ele nasceu em Roma, em uma cidade romana. E ele tinha tudo, era culto, falava várias línguas, era um cara estudado. Mas um dia ele teve um encontro real com Deus. As escamas dos olhos dele caíram, e aí ele falou assim, tudo em Filipenses, se eu não me engano, 3, ele fala que tudo o que eu vivi foi perca. Porque agora eu encontrei o propósito, agora eu encontrei aquilo que me traz vida, agora eu encontrei aquilo que me motiva, que eu levanto cedo e falo, agora eu vou. Mesmo ele passando fome, nudez, necessidade, ele não estava mais nem se importando para isso, porque quando você tem o teu propósito bem definido, o sofrimento não te tira dele, a tua emoção não te tira do teu propósito. Nós queremos viver uma vida com Deus, mas uma vida emocional. Ah, isso não é para mim. Mas hoje eu estou... Aí você está andando no caminho certo, aí a tua emoção vem e te tira dela. Irmãos, nós precisamos ir além da nossa emoção. Nós precisamos ter a fé convicta. Às vezes Deus quer te usar para pregar lá fora, nos Estados Unidos, na América, na Europa, na África. Você quer ser um grande preletor. Mas você fala, mas nem inglês eu sei falar. Mas Deus vai te capacitar. Você olhando com a tua mente hoje, você fala, eu não posso, eu não consigo. Só os grandes chegam lá. Quem falou, irmão? Davi era o menor da casa dele. Davi era o cara que ninguém dava nada. Os irmãos dele tudo fortão, cara guerreiro. Samuel fala, cara, não é nenhum desses aí. Você tem outro filho? Tenho. O Davizinho, cuidador de ovelhas. É esse cara. Que veio, matou Golias, um dos maiores reis de Israel, escreveu os salmos, um cara tremendo, mas era um cara que ninguém dava nada, era um cara zero esquerda na casa dele. Talvez alguém falou para você, olha, você não vai conseguir, você é um zero esquerda, você não nasceu para isso, você não tem cultura suficiente. Não, você, rapaz, você não tem nem a 3ª série, mas Deus fala para você, eu sou contigo, e eu vou te usar no propósito que eu te chamei. Amém? Basta você crer. Basta você andar na presença dele. Ele fala assim, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Anda firme, que eu sou contigo. É assim que Deus é. Se você tem chamado para pregar a palavra, prega. Se você tem chamado para pastor, seja um pastor. Você sabe quando você quer, se a pessoa está no propósito de vida dela ou não? Eu vou fazer uma pergunta. E você vai responder para você mesmo. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria? Essa pergunta mexe com muita gente. Tem uns que vão responder, eu sumia. Ficava uma semana, sumia para ninguém me achar, e para a França, Estados Unidos. Mudava. Irmãos, se você mudar a tua rotina, por causa do dinheiro, você não está no teu propósito. O dinheiro potencializa o teu propósito.
mas ele não te tira do teu destino. Se você falar que faz tudo diferente, se você tiver dinheiro, você ainda está perdido, não sabe para onde vai. E Moisés, quando ele viu aquilo, quando ele olhou para dentro dele, ele falou, eu sei para que eu fui chamado. E a Bíblia diz que ele preferiu sofrer no deserto do que voltar para o Egito, porque ele sabia para que ele foi chamado. Moisés suportou aquele povo, irmão, você não tem ideia do que é suportar acho que é 2 milhões de pessoas, a Bíblia fala mais ou menos, mas 2 milhões de pessoas ali murmurando, Moisés, você tirou a gente do Egito lá, comendo esse maná ruim aí todo dia, cara, ninguém aguenta isso, você imagina? Moisés, estou com sede, Moisés, e aí? Quero carne, Moisés, quero cebola, quero alho. Moisés, meu Deus do céu, Senhor, mas ele sabia do propósito dele. Ele falou, eu sei o meu propósito. E quando Deus chama ele na sarça, aí ele fala assim, agora sim, agora eu vou arrebentar. E ele se doou, Moisés se doou, porque uma hora Deus fala assim, Moisés, deixa eu falar um negócio, Moisés, bem certinho. Vamos fazer o seguinte, eu mato todo esse povo aí, e faço de você uma geração nova, porque a minha promessa está com você ainda. Aí ele fala assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro da vida. Olha só a liderança de Moisés. Ele foi contra uma ordem de Deus, e Deus falou, beleza, vai, eu vou enviar um anjo com você. Ele falou, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem daqui eu saio. Eu nem começo mais essa jornada. Eu nem termino. E aí Deus falou para ele, vai que eu estou contigo. Vai que eu vou enviar um anjo. Vai que eu vou te suprir. Irmãos, talvez você está ganhando pouco hoje, mas você não passa fome. Você se veste, você tem o que comer, você tem uma casa para morar, e talvez você reclama. Mas Deus, Ele está nas mínimas coisas. Aquele povo só comeu aquele maná por 40 anos. Mas se aquele povo tivesse a visão dentro deles, eles teriam entrado na terra que mana leite e mel. Mas aquele povo olhou para a necessidade e começou a murmurar, porque a necessidade te trava. A necessidade tirou a primogenitura de Esaú. Esaú estava caçando, sei lá quantas horas que ele caçou, umas 3 horas. O irmão dele preparando lá um prato de lentilha. Ô Esaú, vende para mim a tua primogenitura. Ele falou, rapaz, ele falou, estou morrendo de fome. Estou morrendo de fome, olha a emoção. O cara estava 3 horas caçando. Alguém morre de fome com 3 horas, 4 horas, não sei quantas. Mas estou morrendo de fome. Ele falou, toma aí o guisado, só que você me vende a tua primogenitura, pega para você. Jacó tinha visão, Esaú estava com a visão na necessidade. Mas Jacó tinha uma visão de Deus na vida dele. Jacó sabia que a primogenitura era algo tremendo, era algo espiritual poderoso, e por isso a Bíblia fala que ele enganou. Ele não enganou, ele comprou a primogenitura, porque Esaú vendeu para ele a primogenitura. Talvez, irmão, você está vendendo alguma coisa hoje, que é uma chave para abrir uma porta para você amanhã. Você está vendendo alguma coisa hoje, que vai abrir uma porta extraordinária para você amanhã, porque você não aguenta o rojão. Irmãos, Deus não chama frouxo, nem frouxa. Por isso que o reino de Deus é tomado na força e na violência. Ele é tomado pelos guerreiros. Por isso que Hebreus 11 fala os heróis da fé. Ele não fala ele fala os heróis da fé. São os caras que guerrearam, são os caras que lutaram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado, um jovem, irmãos, um jovem. Estevão era jovem demais, mas ele sabia do propósito dele. E a pedra não fez nada nele, porque ele falou, Deus, ele nem perdoa esses caras, eles nem sabem o que eles estão fazendo. Porque ele tinha dentro dele uma missão. Jesus com 33 anos foi crucificado, e a única vez que ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas faça na minha vida a tua vontade, mesmo que me doa, mesmo que eu vou para a cruz, mesmo que o preço, às vezes vai doer, às vezes você vai passar por um momento de dor, de dificuldade, mas tenha plena certeza que o que Deus tem para você, Ele vai cumprir. Essa música foi
profética, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, né? É fantástico. Eu sei quem luta por mim, meus sonhos não podem ser frustrados. Você tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Amém, glória a Deus. Tem gente que parou de sonhar, tem gente que a circunstância da vida bloqueou o sonho, não sonha mais. Eu sonho todo dia, eu viajo na maionese. Fala, amor, a minha mulher então, meu Deus, ela para numas casas ali no Carandá, que eu vou falar para você, família. Olha, amor, nossa casa. Esse dia ela mandou um zap para mim e falou, amor, eu vi a nossa casa hoje. É o sonho dela, cara. Sonhar pequeno e sonhar grande dá mesmo trabalho. Não tem diferença você sonhar grande e pequeno. Então sonha grande, sonha com coisas grandes, sonha com coisa que vai te levar para lugares altos. Você pode, você é capaz, porque você tem um Deus que pode todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Se você precisa de um financiador, Ele está pronto para te financiar. Mas às vezes você faz as coisas certas com a motivação errada. E é por isso que você ainda não recebe o favor de Deus. Se perguntar aqui, quem quer casar? Tem umas irmãs que está com o buquê na mão. Se a motivação for certa, glória a Deus. Mas se a motivação for errada, irmão, casa não. Às vezes nós fazemos as coisas certas com a motivação errada. Vocês concordam? A motivação do nosso coração é que Deus enxerga. Deus não enxerga nada mais, nada menos do que a motivação. Por que eu faço isso? Por que eu venho à igreja? Por que eu cultuo a Deus? Por que eu faço parte da comunidade Mudança de Vida? Por que eu venho aqui todos os sábados? Qual é a minha motivação? Qual é a motivação? Por que eu escuto uma palavra? Por que eu vou começar a vir aos sábados de manhã aqui buscar um alimento mais sólido? O teu crescimento depende só de você, de mais ninguém. Eu resolvi crescer, eu falei, cara, eu não gosto de nada raso. Eu falei, Deus, eu vou entrar nessa, mas eu quero comer alimento sólido. Eu quero ir mais fundo. E às vezes eu fico recluso, o pastor pergunta, Flávio, você está quieto aí na rede social, no WhatsApp? Mas é a minha maneira de meditar, de buscar mais. E cada um tem um tempo de maturidade. Agora uma coisa é certa, Deus quer usar todos vocês de uma forma extraordinária. Não importa se vai ser no pastoreio, no evangelismo, se vai ser no teu trabalho, não importa como, mas Deus quer usar você para que você alavanque uma vida. Deus usa você para quebrar o galho de alguém todos os dias. Todos os dias nós temos que levantar e falar de quem eu vou quebrar um galho. E sabe, irmãos, não espera nada em troca. Faz o favor sem esperar nada em troca, que eu te garanto que vai voltar. O que você planta, você colhe. Talvez você se envolva com pessoas apenas por interesse. Começa a se doar para aquele que não vai te dar nada. Faz um favor para aquele que não vai ter retorno nenhum. Experimenta fazer isso, para você ver na tua vida como Deus vai te abençoar. Essa motivação é uma motivação certa, digna. Eu não só me relaciono com aquele que possa me trazer um benefício financeiro, ou seja, qualquer outro benefício, mas eu me relaciono por amor. Eu ajudo porque eu nasci para quebrar um galho, eu nasci para alavancar uma pessoa, eu nasci para tirar o melhor das pessoas, eu nasci para ver um sorriso no rosto. Irmãos, é muito bom ver as pessoas felizes, ver as pessoas alegres. Às vezes uma palavra muda o teu dia. Hoje o pastor José me mandou um WhatsApp que meu dia ficou diferente. Uma palavra lá que ele recebeu e meu dia ficou diferente. Deus usa você para motivar as pessoas. Você é canal de bênção. Se a tua boca até hoje tem falado qualquer coisa, cuidado, irmãos. A tua boca pode abençoar ou amaldiçoar. Se você vem num culto e manifesta um demônio aqui, aí você vem, em nome de Jesus, sai. Olha só, a autoridade que tem numa palavra. Esse demônio vai o quê? Obedecer o teu comando, vai pegar e vai sair. Pelo poder que há no nome de
Jesus. Mas você precisou dar um comando para ele. A Bíblia diz que de uma fonte não se sai água amarga e água doce ao mesmo tempo. Mas nós falamos demais. E quando nós vamos usar a nossa boca para abençoar ou para requerer algo do mundo espiritual, não tem efeito. Porque a Bíblia diz assim, ó, seja tardio em falar e pronto a ouvir. Falamos pelo cotovelo. E aí a nossa palavra não tem efeito no mundo espiritual. Irmãos, é muito sério. Mas Deus quer moldar vocês, para que vocês possam ser os melhores dessa terra. Vocês vão ser bênção para muitas pessoas, eu creio nisso. Vocês vão fazer diferença em Campo Grande, vocês vão fazer a diferença na família de vocês, vocês vão fazer a diferença onde vocês forem, no trabalho de vocês. Eu tenho certeza disso, porque vocês estão aqui hoje ouvindo essa palavra. E se vocês resolverem colocar em prática essa palavra, Deus é com vocês, amém? Então nós vemos Moisés tirando aquele povo e indo pelo deserto. E aqui ele dá a última palavra dele para o povo. Ele fala, olha, vocês agora vão entrar numa aliança. Na verdade, essa é a segunda geração, porque a primeira geração, a gente sabe que morreu todos no deserto. Essa já é a segunda geração. Imagina só, irmãos, Deus deu uma visão para aquela geração. Ele falou, olha, eu vou tirar vocês da escravidão e vou levar vocês para um lugar que mana leite e mel. Você imagina a frustração desse povo morrer e não ver essa terra? Imagina eu e você morrer e não ver as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida? Imagina eu e você chegar lá, estava pertinho da promessa, mas nós desistimos. Nós ficamos distraídos no meio do caminho. As distrações nos tiram, nos atrasam no caminho que Deus quer nos levar. Talvez as distrações da vida tenham nos tirado e nos atrasado para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. E nós precisamos entender e ter o foco bem firme naquilo que nós chamamos. Você imagina se o Steve Jobs tivesse cedido ao Bill Gates, as propostas que ele teve, a biografia do Steve Jobs, quem leu, ele fala, o cara pergunta para ele, qual foi o segredo do teu sucesso? Ele falou, a palavra não. Porque eu rejeitei várias propostas, mas não foi proposta pequena, foi proposta para ser CEO de um multinacional para ganhar milhões por mês. Só que ele tinha um sonho, e ele seguiu atrás, e eu tenho certeza que os familiares falaram, bicho, você está louco, você é maluco, você está rejeitando uma proposta dessa, você é louco, para de ser louco, rapaz. E às vezes as pessoas falam isso para nós. José teve um sonho, os irmãos olhou e falou, esse cara é louco, esse cara é maluco. Mas ele precisou passar por um processo, foi vendido, foi escravo, foi maltratado, e lá na frente, Deus usou ele de uma maneira extraordinária. E o propósito de José não foi se exaltar, não foi ser o governador andar nas melhores charretes do Egito, não. A missão de José foi salvar os irmãos e o pai dele, o povo dele da fome que persistia naquela terra. E Deus quer te usar, irmãos, para abençoar, para ser fonte, para ser canal de bênção para muitas vidas. Vocês foram chamados para ser o melhor dessa terra. Não deixa ninguém falar nada ao contrário. Se você tem um sonho, vá em frente, continua, persista. Ouça conselhos. A gente busca opinião. Opinião o Google dá para você. Mas opinião não te leva em lugar nenhum. Cada um tem uma opinião. Agora, conselho te dá quem tem sabedoria e quem te ama. Aí você recebe conselho. Essas pessoas podem te dar um conselho, podem te dar uma direção. E você tem sido aconselhado muito bem aqui dentro. Aqueles que andam com o pastor Pedro, com o pastor José, têm sido muito bem aconselhados. Eu tenho certeza. Eu sou muito bem aconselhado por eles, pelo Ari, por todos vocês. As pessoas me aconselham muito. E quando eu ouço um conselho, eu falo, cara, deixa eu ver aqui. E aí eu procuro me ajeitar. Amém? Procura o teu sonho, invista em você, peça para Deus te mostrar o futuro. Ele te mostra o futuro, mas não vai te mostrar o processo. Ele vai te mostrar a direção. Ele vai te mostrar o caminho. Mas Ele não vai te mostrar como você vai passar por isso.
E talvez no meio do caminho você vai querer desistir. Mas quando você for desistir, ouça a voz do Espírito dentro de você, que fala assim: ser forte e corajoso. Vai, porque eu estou contigo. Não abre mão, vai. Amém? Deus quer estabelecer uma aliança. Deus quer abençoar aqueles que estão aqui e aqueles que também não estão. Através de você, a tua família vai ser abençoada. Através de você, a tua casa vai servir ao Senhor. Através de você, as famílias da terra vão ter uma melhor qualidade de vida. Através de você, as pessoas vão se desenvolver. Através de você, o índice de suicídio vai cair. Através de você, os casais não vão mais se separar. Através de você, os filhos vão ser bem educados. Através de você, as pessoas vão ser prósperas. Através de você, as pessoas vão ter um encontro com Deus. Através de você, as pessoas vão receber cura, libertação e salvação. Através de você, é através de você, irmãos. Não é através de ninguém, é através de você. Amém? Porque vocês estão de pé hoje. Vocês estão de pé ouvindo a palavra do Senhor. Não é ajoelhado, não é deitado, é em pé. Porque Deus fala e você anda. Deus fala e você age. Deus fala e você executa. A palavra profética, a palavra de Deus, ela precisa de execução. Ela precisa ser executada. Por isso que é em pé. Por isso que não é ajoelhado nem prostrado. Mas é em pé. Amém? Ouça a voz do Senhor em pé. E vai no rumo que Ele vai